E este é o vídeo que vai te entregar o seu tema do Enem de 2023. E eu não estou brincando. Arthur, roda a vinheta! E é isso aí, meu povo! Esse é um vídeo que vai fazer a análise do eixo temático mais recorrente nos últimos 6 anos de prova. Gente, dos últimos 6 anos de prova, 4 anos. Esse eixo apareceu em 4 anos, esse eixo apareceu. Ou seja, você tem que ir para a prova sabendo tudo sobre o eixo da inclusão. Afinal, em 4 dos últimos 6 anos, se você soubesse teses e repertórios para esse eixo, você desenvolveria qualquer tema de redação. Mas antes de mais nada, entenda o que é eixo temático. Eixo temático é o grupamento de temas que envolve a mesma característica. E o que é o eixo da inclusão? É o grupamento de temas que envolve a restrição do acesso a algum direito por minorias sociais. Vamos fazer uma análise? 2022. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Eu estou falando do acesso à igualdade por comunidades e povos tradicionais. 2021. Invisibilidade e registro civil, uma garantia de acesso à cidadania. Eu estou falando do acesso à cidadania por aqueles que não foram registrados civilmente. 2019. Democratização do acesso ao cinema. Eu estou falando do acesso à cultura por quem não acessa o cinema. 2017. Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Acesso à educação por uma minoria, que é os surdos. Gente, presta atenção no que eu estou falando para vocês. Esse eixo temático ele apareceu de 2017 para cá 4 vezes. Se você soubesse repertórios para o eixo da inclusão, com certeza você não travaria nessas redações. Você desenvolveria, e eu arrisco a dizer, hein? Você desenvolveria com extrema eficiência e qualidade e chegaria nos 900 pontos. Para isso, eu trouxe aqui para você, já está aparecendo na tela, os temas anteriores que já apareceram no Enem e os temas possíveis que podem vir a aparecer dentro desse eixo da inclusão. E, gente, aqui eu trouxe algumas possibilidades, não são todas. A ideia é que a partir desse vídeo você entenda o que é o eixo da inclusão e elenque no seu caderno de eixos as possibilidades do eixo da inclusão. Mas o fato é que ele envolve sempre a restrição do acesso a algum direito. E quando a gente para pensar nesse eixo da inclusão, eu me lembro muito de algumas relações sociais que a gente percebe constantemente. A primeira delas é a relação do Estado com a sociedade. O Estado, ele é o promotor do acesso a direitos básicos, né? No entanto, mesmo o Brasil tendo uma tecnologia jurídica muito evoluída que garante o acesso aos direitos básicos na teoria do texto legal, essa teoria tende a não ser efetivada. Por quê? Porque o Brasil ele é uma referência em tecnologia jurídica, mas ele também é uma referência do que não fazer com a legislação. Ou seja, o veículo que leva o direito da teoria para a prática, que é a infraestrutura, no Brasil é escassa, por diversos motivos. A gente não tem infraestrutura por conta da falta de verba. A gente não tem infraestrutura para fiscalizar e para punir a falta de cumprimento da legislação. A gente não tem infraestrutura porque não é prioridade dos representantes governamentais. Afinal, a gente vive em uma democracia representativa que não representa os interesses da sociedade. Ou seja, o Estado, por vezes, está envolvido nessa relação. Uma relação que não viabiliza o acesso, não viabiliza a inclusão de minorias a direitos básicos. Ou seja, abordar a lacuna do Estado, a falha do Estado, a negligência do Estado nessa relação com esses temas passa a ser uma ótima possibilidade argumentativa. Mas não só isso. A gente também pode abordar a falha do próprio sistema de ensino. O que a gente está fazendo aqui é diferente da maioria das escolas e do formato da educação brasileira. Afinal, nós temos uma educação pouco inclusiva. Seja pouco inclusiva na sua
estrutura física, a gente não inclui minorias, essas minorias são constantemente marginalizadas na escola, afinal nós temos até um fenômeno escolar que é o bullying, né? Que é a própria violência dentro da escola, uma violência estrutural e uma violência social incrustada, instituída naquele ambiente, mas nós temos também um tipo de exclusão que está relacionada ao contexto estudantil, que é um contexto que te direciona para entender os problemas sempre em uma perspectiva teórica e pouco prática. Uma perspectiva que te habilita para fazer uma prova, mas não te habilita para viver em sociedade. Uma perspectiva conteudista, técnica, que forma mão de obra para o mercado de trabalho, mas que não forma seres pensantes para perceber essa falta de inclusão e para, principalmente, combater essa falta de inclusão. Então, como que a escola se relacionaria ao tema do Enem de 2022, por exemplo? Ué, é simples, ela fala da formação identitária numa perspectiva teórica, mas ela relega comunidades e povos tradicionais a uma perspectiva de coadjuvância. Logo, o aluno ele sai da escola sem perceber a importância de valorizar comunidades e povos tradicionais. A mesma coisa é para o cinema. A escola trata o cinema em uma perspectiva recreativa. E aí, quando eu penso no tema do Enem de 2019, que é a democratização do acesso ao cinema, essa democratização não acontece porque você sai da escola achando que cinema é recreação. Você sai da escola achando que cinema é diversão e que não é formação cultural. Logo, você não combate essa falta de democratização. Você não luta pela democratização. Ou seja, existe o Estado, existe a escola que se relacionam com a perspectiva inclusiva. E para finalizar, outra relação muito recorrente em temas de inclusão é a própria mídia. De modo que a mídia ela reproduz um comportamento pouco inclusivo, seja pela manutenção de valores tradicionais, ou seja por um foco no engajamento, um foco no retorno produtivo. Aquilo que engaja necessariamente é aquilo que reproduz um padrão. E essa reprodução do padrão parte de um lugar comum tradicional que não valoriza minorias, que não valoriza a restrição do acesso a direitos para alguma parcela social. E para ilustrar isso, o que eu fiz, olha aqui no caderno, foi trazer a redação da minha aluna que tirou 1000 no Enem de 2021. Sim, a Yasmin, pensando no eixo da inclusão, elaborou essa redação e conseguiu nota máxima no Enem de 2021. E o mais interessante dessa história é que essa redação foi enviada pela Yasmin para mim no sábado, um dia antes da prova de redação. E ela falou assim: Beto, você tem falado muito de inclusão, né? E se aparecer inclusão, eu tenho essa estrutura para levar para o Enem. O que você acha? Eu fiz algumas ponderações com ela no sábado e no domingo, de fato, ela fez a estrutura que ela tinha anunciado no sábado e conseguiu nota máxima. Hoje, a Yasmin faz medicina na Federal Fluminense, aí no Rio de Janeiro, certo? Estudando o curso dos sonhos e se formando para a profissão dos sonhos, para não reproduzir problemas inclusivos. Afinal, foi a inclusão que levou ela à universidade. Eu vou deixar esse material aqui para vocês fazerem a leitura e entenderem como que a Yasmin desenvolveu o Estado e a escola no tema do Enem de 2021. Presta bastante atenção, leve essa perspectiva de estudos para outros temas que eu tenho certeza que inclusão pode ou aparecer na sua prova ou te ajudar a fazer a sua prova. Afinal, muitos temas se comunicam com essa perspectiva inclusiva, seja direta ou indiretamente. Agora, se você gostou desse vídeo, é um absurdo você não deixar o seu like e não se inscrever no canal. Se você chegou até o final, eu te convido a conhecer o nosso curso de análises temáticas, um por dia. Lá eu faço análises como essa, direcionadas para os temas dentro dos eixos que mais apareceram. E sim, foi nesse curso que eu acertei os últimos temas do Enem. Clica no link que está na descrição e vem conhecer a primeira aula, que é gratuita. Tô te esperando. Um abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.